Cristo não morreu por nossos pecados e Deus está zangado. Já é hora de acabarmos com essa Páscoa. Aceitemos a Jeová como nosso Deus e neguemos a Cristo. Se tem algo que South Park sabe fazer muito bem, é pegar uma comemoração, tradição religiosa ou qualquer tema minimamente sério e transformar na coisa mais absurda possível. E quando o assunto é episódio de Páscoa, a série parece fazer questão de ir ainda mais longe. Só que em vez de simplesmente zoar o coelhinho da Páscoa, o episódio Chupacabra resolve misturar a Páscoa cristã com a Páscoa judaica, com teoria da conspiração, criaturas folclóricas, pragas bíblicas, Egito Antigo e ainda um sonho completamente perturbador envolvendo Cartman. E sim, tudo isso acontece no mesmo episódio. Sendo o quarto capítulo da temporada 16, ele começa de um jeito que parece só mais uma daquelas histórias típicas de Cartman tentando irritar o Kyle, mas quanto mais a trama avança, mais a coisa sai do controle. E o que começa como uma mentira inventada só pra estragar um feriado, acaba virando uma paranoia coletiva, depois vira um pesadelo bíblico, e no final, termina com uma das conclusões mais inesperadas da série inteira, que caso você nunca tenha assistido, vai se surpreender. E é justamente isso que faz esse episódio ser tão estranho e, ao mesmo tempo, tão interessante. Porque, por trás das piadas com criaturas e religião, tem várias referências escondidas, sátiras bem específicas e até algumas críticas bem pesadas sobre fé, medo e como as pessoas acreditam em qualquer coisa quando entram em pânico. Mas afinal, por que o Cartman inventou o tal Chupacabra? Como uma mentira idiota igual essa acaba fazendo ele próprio acreditar que o monstro é real? E por que esse episódio tem uma das sequências mais bizarras de toda a série? Vamos descobrir tudo isso agora. O episódio começa de um jeito bem típico, mas já com aquela sensação de que tem alguma coisa errada acontecendo. A gente vê o Kyle acordando de manhã, indo pra cozinha pegar cereal, tudo completamente normal. Até que ele passa pela sala, distraído, e só depois de alguns segundos percebe uma coisa que simplesmente não deveria estar ali. O Cartman tá sentado na sala da casa dele, tomando chá com a sua mãe, Sheila, e conversando sobre a Páscoa judaica. E a reação do Kyle é ótima justamente por isso, porque ele para, volta devagar, encara a cena de novo e fica com aquela expressão de não, isso não pode estar acontecendo. E quanto mais o Cartman finge interesse, mais estranho fica, porque ele faz várias perguntas sobre o significado do feriado, mas quem conhece o personagem entende na hora que ele não tá perguntando isso por curiosidade. O Cartman nunca faz nada de graça, e o Kyle sabe disso melhor do que ninguém. Então, quando ele finalmente vai saindo da casa, Kyle o interrompe na porta e questiona o que ele tá fazendo. Então, o Cartman começa a contar uma história completamente suspeita. Ele diz que existe uma criatura lendária de 4 patas, vinda do México, que suga o sangue das cabras e que pode ter sido vista em South Park. Kyle, obviamente, não entende o que aquilo tem a ver com a Páscoa judaica, só que o Cartman diz que ainda não pode explicar sobre aquilo, mas garante que aquela vai ser a Páscoa judaica mais memorável de todas. O especial de Páscoa judaica do Cartman. Estrelando... o Chupacabra! Então o episódio corta para a cena seguinte, e as crianças estão se inscrevendo para a caça aos ovos, organizada pela Superfoods. E é exatamente aí que o Cartman começa a espalhar a história do tal monstro. Ele diz que existe uma criatura chamada Chupacabra, que aparece durante a Páscoa judaica e ataca crianças. E fala isso com tanta convicção que os outros começam a ficar na dúvida. E o nome da criatura, claro, é uma piada com o Chupacabra, aquele monstro de lenda urbana que supostamente suga o sangue de animais. No original em inglês, a piada funciona melhor, porque Chupacabra junta duas palavras, Jew, que significa judeu, e chupacabra, criando basicamente um chupacabra judeu. Como a pronúncia das duas palavras é muito parecida, a piada funciona na hora, mas na dublagem brasileira, eles acabam falando só chupacabra mesmo, então parte do trocadilho se perde. Mesmo assim, a ideia continua a mesma, o Cartman inventando um monstro ligado à Páscoa judaica, só pra provocar o Kyle. E o mais engraçado disso tudo é que ele não conta a história de qualquer jeito. Ele fala como se fosse uma lenda antiga, menciona ataques, barulhos estranhos, coisas sendo derrubadas à noite. Exatamente o tipo de detalhe que faz as pessoas começarem a acreditar, mesmo que não faça nenhum sentido. Mas os moradores da cidade dizem que estão vendo coisas esquisitas, como latas de lixos derrubadas. Não. Sim, Toque. Não pense que ele não vai te pegar só porque você é preto. E enquanto as crianças começam a ficar assustadas, o Kyle chega tentando cortar tudo, dizendo que isso é mentira, que não existe nenhum chupacabra e que o Cartman só tá inventando coisa pra estragar o feriado. Mas não adianta, a lenda já foi criada. E na próxima cena, o episódio corta direto pro Butters, que tá no quarto, sozinho, tentando se convencer de que não existe nenhum monstro, e repetindo pra si mesmo que é só uma história inventada. E aí, no meio da escuridão, o Cartman simplesmente aparece do nada no quarto, em cima da cama, todo equipado com câmera e lanterna, fazendo o Butters quase ter um ataque ali mesmo. E se tivesse um chupacabra, ele não poderia entrar no meu quarto. Butters.
Cartman diz que precisa de ajuda para provar que o monstro existe, porque ninguém nunca conseguiu filmar a criatura antes. E, obviamente, o Butters acaba sendo obrigado por ele a ir junto, mesmo morrendo de medo. Os dois então vão pra floresta, de noite, gravando tudo como se fosse um daqueles programas de caça aos monstros. E aí vem uma das piadas mais idiotas e ao mesmo tempo mais engraçadas do episódio. O Cartman diz que uma das formas de atrair o Chupacabra é fazer o chamado de acasalamento da criatura, que basicamente consiste em gritar que Jesus é uma mentira. E essa piada funciona justamente porque o monstro foi inventado como uma espécie de versão judaica do chupacabra. Então, na lógica completamente sem sentido do Cartman, a melhor forma de atrair ele é dizendo coisas contra o cristianismo. Fora Cristo! Fora Cristo! Eu não acredito nessa baboseira do Cristo! Jesus é uma mentira! Para com isso! E depois dessa gravação completamente suspeita, o Cartman leva o vídeo para a Superfoods, a empresa que está organizando a caça aos ovos de Páscoa, e então apresenta tudo como se fosse a prova definitiva de que existe um monstro solto na cidade. E o mais absurdo é que, em vez de mandar ele embora, os executivos resolvem levar a história a sério, porque eles não querem correr o risco de um ataque acontecer durante o evento. Então eles simplesmente dão ao Cartman todos os recursos que ele pede para capturar a criatura, o que, obviamente, é a pior ideia possível, porque o Cartman só começa a andar de helicóptero, mandando a empresa levar ele para vários lugares, dizendo que precisa investigar pistas. E de repente, ele tá nas Bahamas, descendo no tobogã dentro de um resort, como se aquilo tivesse alguma coisa a ver com o Chupacabra. É uma sátira bem clara desses programas tipo Em Busca do Pé Grande, onde sempre parece que estão fazendo algo muito sério, mas no fundo não estão chegando a lugar algum. Inclusive, quando ele finalmente decide procurar especialistas, ele leva o vídeo para um grupo de criptobiólogos que são praticamente uma caricatura desses caçadores de monstros. E é exatamente nesse momento que a mentira começa a ficar grande demais, até pro próprio Cartman. Porque os supostos especialistas olham o vídeo, fazem um monte de análises sem sentido, e chegam à conclusão de que aquilo realmente pode ser uma criatura desconhecida. Então, de repente, o que era pra ser só mais um golpe pra assustar o Kyle, começa a virar uma situação onde todo mundo acredita. Mas o pior de tudo vem logo depois, quando um deles fala que, se a criatura realmente existir, ela provavelmente vai atrás da pessoa que a filmou. E a reação do Cartman nessa hora é perfeita, porque dá pra ver exatamente o momento em que ele para de atuar e começa a ficar com medo de verdade. A partir daí, o episódio entra numa das partes mais engraçadas, justamente porque o Cartman, que inventou tudo, começa a agir como se fosse vítima da própria história. De noite, ele já tá no quarto, completamente paranoico, tentando se convencer de que não tem como o monstro existir, e acaba ligando pro Kyle no meio da madrugada, só pra ouvir alguém dizer que aquilo é impossível. O chupacabra não é real, certo? Fala pra mim que não é real. Ou seja, é impossível que uma coisa que eu inventei possa vir a ser real, não é, Caio? Só que nem isso resolve. E é aí que ele faz uma das coisas mais inesperadas. Ele simplesmente vai pra igreja rezar. E é uma inversão muito boa, porque o garoto que passou o episódio inteiro usando religiões, agora tá segurando um rosário, cantando uma música religiosa e pedindo pra não morrer. Mesmo assim, ele não confia só na fé pra o proteger. Cartman também contratou o Butters, o Tolkien e o Craig pra ficarem do lado de fora da igreja, supostamente guardando a entrada. Só que basta um barulho estranho pra eles entrarem em pânico e saírem correndo, abandonando o Cartman sozinho lá dentro. E quando parece que não tem como a situação ficar mais absurda, aparecem os executivos da Superfoods, que decidem resolver o problema do jeito mais idiota possível. Porque se o Chupacabra quer algo ligado à Páscoa, então a solução deles é usar o próprio Cartman como isca. Daí eles o sequestram, colocam a fantasia de coelho, jogam sangue por cima pra atrair a criatura e prendem ele no parque durante a noite, como se fosse um sacrifício. Os executivos até chegam ao ponto de ir até a casa do Kyle para avisar que deixaram um sacrifício no parque, porque na cabeça deles faz todo sentido que o monstro tem alguma coisa a ver com os judeus, ou com o próprio Kyle. Se realmente aqui tem um monstro que se alimenta de meninos de Páscoa, nós só queremos comunicar que tem um sacrifício para ele no parque. E o Kyle vai até lá, vê o Cartman preso, implorando para ser solto. E coloca uma condição simples, ele só ajuda se o Cartman admitir que mentiu. E é aí que fica claro até onde o orgulho do personagem vai, porque mesmo naquela situação, mesmo com medo de morrer, ele não consegue dizer que inventou tudo. Ele enrola, muda de assunto, faz qualquer coisa, menos admitir a verdade. E nesse momento o episódio chega no ponto de virada, porque o Cartman não só perdeu o controle da mentira, ele já acredita nela tanto quanto todo mundo. Oh, claro que eu menti, Caio. Não existe chupacabra. Por favor, Caio, a Páscoa está chegando e se o chupacabra cheira o sangue, eu vou me fuder. E a cena seguinte começa de um jeito que parece que o episódio finalmente vai mostrar o tal Chupacabra. A gente vê tudo através de uma visão avermelhada, como se fosse o ponto de vista dele observando o Cartman preso no parque. Só que South Park adora quebrar a expectativa. Então, logo em seguida, a cena corta e revela que não é a criatura.
São só os especialistas malucos olhando por um binóculo térmico, discutindo completamente sérios sobre a descoberta de um homem-coelho. O Cartman até vê que estão o observando, mas antes que ele consiga reagir, leva um tiro tranquilizante e cai. Então os especialistas simplesmente vão embora, dizendo que vão começar uma série sobre o Homem-Coelho no Animal Planet. E o Cartman, depois de desmaiar, acorda em um lugar totalmente diferente. De repente, ele tá no Egito Antigo, no meio de um cenário bíblico, com gente correndo, pragas acontecendo e caos pra todo lado. Chuva de sapos, gafanhotos, tudo exatamente como nas histórias da Bíblia. E o mais estranho é que, no meio disso, aparece o Kyle, vestido como um hebreu, explicando que aquilo está acontecendo porque o faraó não quer libertar o povo judeu. E toda essa situação já é estranha por si só, mas fica ainda mais bizarra quando o faraó finalmente aparece, e ele é, simplesmente, o pai do Cartman. O episódio, do nada, transforma a história bíblica numa espécie de drama familiar completamente absurda, com os dois sentados conversando, como se fosse uma discussão normal de pai e filho, enquanto as pragas estão acontecendo ao redor. O Cartman então pergunta quando vai parar de chover rãs, pergunta por que tudo aquilo tá acontecendo, e o faraó tenta justificar, dizendo que é uma questão política complicada, que não dá simplesmente pra deixar os hebreus irem embora. E toda a cena fica ainda mais surreal, porque os dois começam a cantar juntos, como se fosse um musical bíblico. Nosso amor cresce como o poderoso e grande rio Nilo, o grande rio Nilo, como flui. Mas o episódio muda de tom muito rápido, quando o Cartman começa a ver o que realmente significa a Páscoa judaica. Ele vê o Gerald e a Sheila sacrificando um cordeiro, vê o sangue sendo passado na porta, vê várias famílias fazendo a mesma coisa, e entra em pânico, porque aquilo é exatamente o que a mãe do Kyle tinha explicado no começo do episódio sobre a Páscoa judaica. E a partir daqui, a cena fica pesada de propósito. Os cordeiros continuam sendo sacrificados, crianças começam a morrer, cabeças explodem. E o episódio não tenta suavizar nada. Pelo contrário, ele mostra tudo de um jeito exagerado, justamente para deixar a história bíblica completamente desconfortável. E nesse momento, o Cartman quebra. Ele implora, pede desculpa, promete que vai virar judeu se Deus deixar ele viver. E então a cabeça dele explode. E voltamos pro parque, onde ele continua vestido de coelho e sujo de sangue. O pão é achatado, não. Mas depois de toda a sequência caótica no Egito, o episódio desacelera. A cena corta pra casa do Kyle, no meio da noite, com ele deitado na cama tentando dormir, mas claramente incomodado com toda a situação. E essa pequena cena é importante justamente porque mostra algo que South Park raramente faz com esses dois. O Kyle começa a se sentir culpado e sente pena do Cartman. Mesmo depois de tudo que ele fez, depois de inventar a história inteira, espalhar pânico e ainda se recusar a admitir a mentira, Kyle não consegue simplesmente deixar ele lá. Então ele levanta e sai de casa no meio da madrugada para ir até o parque. E quando chega, o Cartman ainda tá acorrentado, completamente destruído. E o Kyle simplesmente solta ele, quebra a corrente, cobre com um cobertor e leva ele para casa, colocando o Cartman na cama como se nada tivesse acontecido. E essa cena é uma referência direta ao especial clássico do Charlie Brown e a Grande Abóbora, em que a Lucy encontra o Linus dormindo no meio de um campo de abóboras e leva ele de volta para casa do mesmo jeito. A estrutura é quase idêntica, só que aqui usada num contexto totalmente diferente. Então o episódio corta direto para a manhã seguinte, como se nada tivesse acontecido. A cidade inteira tá reunida no parque para caçar os ovos de Páscoa, organizada pela Superfoods. E a cena já começa com aquele caos típico, crianças correndo, se empurrando e brigando pelos ovos, tudo completamente descontrolado. Mas aí o Cartman aparece. Ele surge correndo, super animado, dizendo que sobreviveu por um milagre. E o jeito que o Cartman fala deixa claro que o sonho no Egito mexeu com ele muito mais do que parecia. Na cabeça dele, aquilo tudo foi uma experiência religiosa de verdade, como se ele tivesse sido poupado por Deus durante a Páscoa judaica. Ele sequer imagina que quem realmente levou ele para casa foi o Kyle. Então, em vez de pedir desculpa, em vez de admitir que inventou o chupacabra, ele chega à conclusão mais absurda possível, que é se converter ao judaísmo. E não só isso, ele sobe no palco e começa a tentar convencer todo mundo ali que eles também deveriam parar de celebrar a Páscoa cristã e aceitar o Deus hebreu, porque senão, coisas terríveis podem acontecer. Mas o resultado é exatamente o oposto do que ele espera. As pessoas começam a chamar ele de herege, mandam ele parar de estragar a festa e simplesmente voltam a procurar os ovos como se nada tivesse acontecido. Pare de tentar arruinar a Páscoa, seu herege! Você é um herege! Sim! Fora daqui! Não, galera, escutem!
E é aí que entra a ironia mais forte do episódio. Porque o Cartman finalmente sente na pele o que o Kyle sempre passa. E ele até tenta explicar que sabe que tá certo, que ninguém acredita nele, que é difícil quando todo mundo ri da sua religião. E dessa vez, ele não tá zoando. Ele realmente acha que entendeu. A conversa final entre os dois é curta, mas diz tudo. O Cartman fala que agora sabe como é ser judeu, e o Kyle responde de um jeito quase indiferente, como se já tivesse acostumado com aquilo. É difícil para nós, os judeus, mas acho que temos que deixar que os idiotas acreditem no que queiram. Sim. E quando o episódio termina com o sol brilhando no céu, com a estrela de Davi no meio, fica aquela sensação estranha de que, apesar de todas as piadas, a história acabou de um jeito quase sério demais para um episódio que começou com um monstro inventado. E justamente por isso o final funciona tão bem, porque, no meio de todo o absurdo, o episódio consegue fechar com uma ironia perfeita, mostrando que o Cartman só aprende alguma coisa quando o estrago já tá feito. Depois que o episódio termina, fica claro que a história nunca foi só sobre um monstro inventado. O Chupacabra é só o ponto de partida para colocar, mais uma vez, o Cartman e o Kyle em lados opostos. E esse contraste é o que realmente move o episódio inteiro. De um lado, o Cartman começa tudo por puro ego, inventando a criatura só pra irritar o Kyle e estragar a Páscoa judaica, sem pensar nas consequências. Só que, dessa vez, a mentira cresce mais do que ele esperava, e quanto mais gente acredita, menos controle ele tem sobre a situação. Quando os especialistas confirmam a história, quando ele fica sozinho na igreja, e principalmente, depois do sonho no Egito, o medo que ele queria causar nos outros volta pra si próprio. No final, ele até acha que aprendeu alguma coisa, mas do jeito mais torto possível. Porque, em vez de admitir que mentiu, ele decide que a solução é, simplesmente, se converter. Já o Kyle representa o oposto, tentando manter a lógica desde o começo, dizendo que o monstro não existe e que todo mundo tá exagerando. Mas o episódio também mostra que ele não é totalmente irracional o tempo todo. Quando o Cartman fica preso no parque, ele não ajuda imediatamente. Ele quer que o Cartman admita que mentiu, quer provar que estava certo. E isso mostra que existe orgulho ali também. Não é só razão contra a loucura. São duas teimosias diferentes se enfrentando. E, no fundo, o episódio usa toda essa situação absurda para brincar com um tema que South Park adora. Sobre como as pessoas acreditam nas coisas, não porque faz sentido, mas porque tem medo, porque querem acreditar, ou porque todo mundo ao redor acredita também. Tudo começa com uma mentira ridícula, vira uma paranoia coletiva, passa por uma experiência religiosa, e termina com o Cartman achando que aconteceu um milagre. E talvez por isso, Chupacabra seja um dos episódios mais estranhos e memoráveis de todo o show. Ele mistura humor, religião, conspiração, muda de tom várias vezes, e ainda assim consegue fechar a história de um jeito que faz todo sentido dentro do absurdo construído. Se você curte esse tipo de vídeo, analisando episódios de South Park do começo ao fim, tem vários outros aqui no canal nesse mesmo estilo. Então aproveita os que estão aparecendo aí na sua tela e continua assistindo. Também não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos, e deixar aqui nos comentários o que achou da Páscoa em South Park. No mais, valeu por estar comigo até aqui, e nos vemos na próxima. Oh, Kyle! Feliz Páscoa judaica! Pra você também, Cartman.